Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Mis queridos descansados, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Eu não poderei faltar nunca. Atriz, primeira-dama da Argentina, quando o general Juan Domingos Perón foi eleito presidente em 4 de junho de 1946 a 26 de julho de 1952. Líder política e também conhecida como a Mãe dos Pobres. Hoje, no canal Ativa Biografia, iremos falar de Maria Eva Duarte de Perón, ou simplesmente Evita Perón. Maria Eva Duarte de Perón nasceu em Los Toldos, província de Buenos Aires, Argentina, em uma família pobre no dia 7 de maio de 1919, filha do casamento extraoficial de Juan Duarte, proprietário de terras, e da costureira Juana Ibarguren. Existem dúvidas sobre o local de nascimento de Eva. No registro de nascimento, consta ter sido na cidade de Junín, na província de Buenos Aires. Todavia, existem indícios de que na realidade nasceu em uma estância 60 quilômetros ao sul de Junín, próximo ao povoado de Los Toldos, no município de General Viamonte. Talvez por isso, já no poder, foi marcante o traço de valorização dos laços familiares dos pobres argentinos. Quando Juan Duarte morreu, Juana e os filhos, com ele, Eva, Juancito, Elisa, Blanca e Herminda, todos ainda muito pequenos, saíram da zona rural onde moravam para visitar o pai morto e dar-lhe o último beijo. Foram escorraçadas do velório pela viúva e pelos filhos legítimos dele. Juana bateu o pé e insistiu que os filhos tinham o direito de beijar o pai morto. Depois de negociações, foi permitido que o fizessem, na condição de em seguida sumirem dali. E foi o que fizeram. Depois disso, Juana partiu e se mudou com os filhos para Junín, na província de Buenos Aires. Nessa época, Eva, como toda adolescente provinciana, sonhava em ser artista, ser uma estrela de teatro, do cinema. Eva tinha verdadeira paixão pela atriz norte-americana Norma Shearer, um modelo de mulher e de artista desde a infância. Só me casarei com um príncipe ou um presidente, dizia Maria Eva Duarte, quando vivia em Los Toldos, sua cidade natal no meio do Pampa. Desprezada por todos como filha ilegítima, aos 15 anos, em um dia de 2 de janeiro de 1935, ela partiu para a capital Buenos Aires, acompanhada de Agustín Magaldi, cantor de tangos e amigo da família, considerado o Gardel do interior argentino, deixando sua vida pacata no interior para realizar seu sonho de ser atriz. Apelidada de Paris da América do Sul, a cidade fora arruinada pela crise mundial de 1929-1930 e dependia das exportações de carne de trigo. Eva, pálida e morena, batia incansavelmente as portas dos teatros, seu único trunfo, a obstinação. Fora a teimosia que se tornou lendária. Ela não tinha grande coisa a oferecer. Sem real talento artístico, nem extraordinária beleza, ela era arredia. As humilhações vividas somaram-se outras histórias bastante banais, diretores que exerciam a sedução, amantes de algumas horas. A mãe e as irmãs, que lhe suplicavam a volta para Junín, respondia sempre: primeiro a celebridade. Em Buenos Aires, foi morar com Juancito, seu irmão que servia o exército na capital e já trabalhava como vendedor numa fábrica de sabão.
levavam uma vida difícil, simples, entre as obrigações da sobrevivência e fins de semana em botecos. Quando sobravam os trocados, desfrutavam o prazer de um pucheiro regado a cerveja, quilmes com os amigos da cidade grande. Eva passava o dia procurando trabalho em rádios, revistas e principalmente tentando cavar uma chance de trabalhar no teatro e no cinema. Depois de passar fome, se submeteu aos assédios de canastrões e cafajestes no mundo artístico que lhe prometiam chances condicionadas. Acabou por ter a primeira chance concreta no cinema em 1937, no filme Segundos Afuera. Nesse filme, no qual teve um papel secundário e obtido graças à intervenção de Emílio Kartunovich, dono da revista Sintonia, ela teve chance de mostrar ao mundo artístico argentino sua falta de talento para a carreira de atriz. Depois de procurar trabalho em alguns teatros, conseguiu estampar algumas capas de revistas e fazer pequenos papéis em novelas no rádio, até ficar à frente de um programa no qual declamava versos e falava sobre artistas famosos. Com 16 anos, já era uma atriz popular, foi contratada para fazer radionovelas. Durante um evento artístico para angariar fundos para as vítimas de um terremoto ocorrido na cidade de San Juan, foi organizado no ginásio de Luna Park, em Buenos Aires. Várias personalidades do mundo, dos espetáculos e do político estiveram presentes, como o coronel e então ministro do Trabalho, Juan Domingo Perón, então vice-presidente da Argentina e ministro do Trabalho e da Guerra, e a atriz Eva Duarte. Eva, que nessa época já tinha um programa de rádio onde declamava versos, participava de rádios-novelas e falava sobre a biografia de mulheres famosas. Foi ao evento acompanhada de uma amiga com quem dividia um quarto de pensão. Perón passou a manter uma relação sentimental com Evita e a levava em atos públicos, o que escandalizava a conservadora sociedade da Argentina. Eva e Perón logo passaram a ter um relacionamento íntimo e em 1945 já estavam morando juntos. O prestígio de Perón como ministro do Trabalho crescia no país. Através de sua gestão foram promulgadas as primeiras leis trabalhistas da Argentina. No entanto, sua popularidade com a classe trabalhadora não era vista com bons olhos. Não demorou muito para que Perón chegasse a vice-presidente e iniciasse uma campanha junto aos trabalhadores para formar o movimento peronista do trabalho e chegar à presidência da República. Seus opositores passaram a persegui-lo, receosos de que ele se transformasse em um ditador fascista. Em outubro de 1945, Perón foi detido por ordem do presidente Edelmiro Ferrell, causando uma revolta popular. Em 1945, durante a festa de comemoração de seus 50 anos, Perón, em companhia de Eva, Juancito Domingo Mercante, além de alguns poucos casais e amigos, ouviam soar a campainha de sua porta de entrada do seu apartamento. Já sem gravata e sem mangas de camisa branca, o coronel foi atendê-lo à porta. Nesse momento, o apartamento foi invadido pelo coronel Ávalos, que em marcha informou ao aniversariante, fria e formalmente, que não havia mais como o exército dar-lhe apoio político e que a indicação do amigo, Nicolini, para os Correios fora a gota d'água. No bolso da camisa branca de Perón tinha as mangas arregaçadas até o cotovelo. Se via o alfinete da caneta de pena de ouro, há pouco recebida como presente de aniversário de Juan Ramón Duarte, o Juancito. Depois da saída do coronel Ávalos, Perón disse a Juan, com um sorriso enigmático: "Parece que seu presente veio em boa hora. Pelo jeito, vou precisar usá-la para assinar minha renúncia." Esta campanha de mobilização social, que culminou em 17 de outubro, quando milhares de trabalhadores, que ela chamou de descamisados, ocuparam o centro da capital argentina a exigir a libertação de Perón, é considerada a data da fundação do movimento peronista. Logo depois se casam Perón e Eva Duarte, em 22 de outubro do mesmo ano, que passa a assinar Eva Perón, a fim de acabar com os rumores que provocavam essa relação. Famosa por sua elegância e seu carisma, Evita conquista para o peronismo o apoio
apoio da população pobre, na maioria migrantes de origem rural, a quem ela chamava de descamisados. Com uma campanha bem sucedida, em fevereiro de 1946, Perón foi eleito presidente com o apoio dos trabalhadores e dos principais sindicatos do país, contando também com a liderança de Evita, que fortaleceu a figura de Perón. A primeira-dama assumiu a Secretaria do Trabalho, onde realizou ações relevantes para assegurar os direitos trabalhistas, a proteção às crianças, aos idosos e às mulheres em situação de risco. Em 1948, criou a Fundação Eva Perón, com o objetivo de ajudar os necessitados, onde se dedicava integralmente. A popularidade de Eva Perón cresceu rapidamente. Sua preocupação com a situação da mulher a levou a fundar em 1949 o Partido Peronista Feminino e a promover medidas para a melhor integração da mulher no mercado de trabalho. Graças às suas intervenções, os trabalhadores e os setores marginalizados conquistaram as suas melhores condições de vida. O mais importante na história da vida de Eva foi o caminho meteórico que ela percorreu entre a total da obscuridade ao mais absoluto resplendor, pessoal e político, da vida e em seguida a morte aos 33 anos de idade. Tudo ocorreu em apenas 7 anos. Nesse curto período, ela saiu do anonimato para se tornar uma das mulheres mais importantes e poderosas do mundo. A primeira-dama conquista os trabalhadores com os seus discursos inflamados, dirigidos às classes populares, a quem chamaria de descamisados. Com um palavreado populista, Eva Perón atende pessoalmente a milhares de pedidos que se acumulam no seu escritório. Seu triunfo é medido quando faz um tour pela Europa no pós-guerra, em 1947, visitando países como Espanha, Itália, Portugal e França. Na volta, esteve 3 dias no Brasil, onde foi recebido pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Após esta viagem, Eva Perón cria uma fundação com seu nome para ajudar os mais pobres. A partir deste momento, a classe trabalhadora a chama de Evita. Igualmente, pressiona o governo para aprovar leis que permitem o voto feminino, a paridade entre homem e mulher e o fim das diferenças entre os filhos legítimos e ilegítimos. Esta última em recordação ao que tinha sofrido na sua infância. Todas estas atitudes, mas o fato de ter uma origem humilde e ter sido atriz profissão incompatível com a moral da época, atraem inimizades dos círculos conservadores e da igreja e das forças armadas. Em determinado momento, fruto da criação da atriz Eva Duarte, surgiu a personagem Evita. A própria Eva tinha consciência da existência autônoma de sua personagem, que ela transformou quase numa segunda personalidade. Assim, Eva Perón se refere a Evita. Quando escolhi ser Evita, sei que escolhi o caminho do meu povo. Agora, há 4 anos daquela eleição, fica fácil demonstrar que efetivamente foi assim. Ninguém senão o povo me chama de Evita. Se somente aprenderam a me chamar assim, os descamisados, os homens do governo, os dirigentes políticos, os embaixadores, os homens de empresas, profissionais intelectuais, etc., que me visitam, continuam a me chamar de senhora, e alguns, inclusive, me chamam publicamente de excelentíssima ou digníssima senhora. E ainda, às vezes, senhora presidenta. Eles não veem em mim mais do que a Eva Perón. Os descamisados, no entanto, só me conhecem como Evita. Eu me apresento assim para eles. Por outra parte, no dia em que saí ao encontro dos humildes da minha terra, dizendo-lhes que preferiria ser a Evita a ser a esposa do presidente, se esse Evita servia para mitigar alguma dor ou enxugar uma lágrima. E coisa estranha, se os homens do governo, os dirigentes, os políticos, os embaixadores, os que me chamam de senhora, me chamassem de Evita, eu acharia talvez tão estranho e fora de lugar como se um garoto, um operário ou uma pessoa humilde do povo me chamassem de senhora. Mas creio que eles próprios achariam ainda mais estranho e ineficaz. Agora, se me perguntasse o que é que eu prefiro, minha resposta não demoraria em sair de mim. Gosto mais do meu nome de povo. Quando o garoto me chama de Evita, me sinto mãe de todos os garotos e de todas as fracos e todos os oprimidos de minha terra.
Quando um operário me chama de Evita, me sinto com orgulho, companheira de todos os homens. Por causa da personalidade arrebatada e por ser uma defensora incansável dos pobres, miseráveis e explorados, Eva muitas vezes foi confundida como sendo uma militante de esquerda, embora nunca o tenha sido. Ela rejeitava ferrenhamente este rótulo, tendo inclusive muitas vezes se indisposto com os comunistas ortodoxos da Argentina, que viam na ação assistencialista até mesmo um fator de atraso nas conquistas da classe operária. O voto feminino, por exemplo, reivindicação histórica das mulheres comunistas argentinas, foi implantado por voluntarismo de Evita. Isso irritou profundamente a militância comunista, como Julieta Lanteri, Carolina Mussiri, Vitória Ocampo, Alicia Morrow, que defendiam a tese de que a conquista deveria ser historicamente conduzida. Quando a lei do voto feminino foi sancionada por Perón, elas disseram: agora não queremos mais votar. Em 1951, ao final do mandato de Perón, ano em que publicou sua autobiografia A Razão de Minha Vida, a Confederação Geral do Trabalho a indicou como vice-presidente da República, mas Eva se negava a aceitar cargos públicos, convencida que a eficácia do seu trabalho estava na sua relação de proximidade com o povo. Esta indicação desagrada os setores mais conservadores e os militares, que não aceitam que ela concorra às eleições. Perón é eleito para o cargo em 11 de novembro de 1951, mas Eva Perón já se encontrava doente, de câncer, que a mataria em 26 de julho de 1952. Às 20 horas e 25 minutos de 26 de julho de 1952, morre, aos 33 anos, de câncer de útero, quando Perón estava em seu segundo mandato presidencial. Evita, figura emblemática do peronismo e conhecida como a defensora dos humildes, teve seu corpo embalsamado pelo médico especialista espanhol Pedro Ara. As cerimônias fúnebres duraram quase 2 semanas e mais de 2 milhões de partidários passaram pela Câmara Ardente, no Congresso e na sede do Sindicato dos Trabalhadores. Embalsamado, seu corpo ficou exposto à visitação pública até que, durante o golpe de Estado que derrubou Perón em 1955, seu cadáver foi roubado e enterrado no cemitério monumental de Milão, na Itália. A chamada Revolução Libertadora, que derrubou Perón na noite de 22 de novembro de 1955, sequestrou o cadáver na sede central da CGT e o fez desaparecer por 16 anos, até 1971. O corpo foi levado no meio da noite do maior sindicato peronista da Argentina, onde estava desde que o processo de embalsamento havia sido concluído. 3 anos após a morte de Eva Perón, tinha início um capítulo macabro envolvendo o destino do corpo embalsamado do maior mito político da Argentina. Os restos mortais de Evita desapareceram meses após o levante militar que derrubou o governo de seu marido, o general Juan Domingo Perón. O corpo de Eva Perón percorreu vários países antes de ser sepultado definitivamente em Buenos Aires. Investigações indicaram depois que o corpo foi mantido em um veículo estacionado nas ruas de Buenos Aires e chegou a ser guardado dentro do sistema de abastecimento de água da cidade. Por um tempo, o cadáver ficou escondido atrás de uma tela de cinema. Acredita-se também que o corpo passou por um tempo dentro dos escritórios das agências secretas militares. Mas para onde quer que o corpo fosse levado, flores e velas apareciam e por isso era necessário uma solução de longo prazo. Assim que correu a notícia do desaparecimento do corpo, começaram a aparecer pichações nos muros de Buenos Aires a frase: onde está o corpo de Evita Perón? O corpo, então uma lembrança incômoda do regime peronista, transformou-se em um símbolo de resistência ao novo regime militar que comandava o país. A devolução do corpo da mítica figura de Evita era reivindicado pelo movimento peronista, então proibido pelos militares, e a situação se tornou um problema crescente para o regime. Em 1957, o caixão foi transportado a um cemitério italiano com a ajuda secreta do Vaticano e enterrado em Milão sob o falso nome de Maria de Magistris.
Em represália, a guerrilha peronista Montoneiros, grupo guerrilheiro peronista, sequestrou em 1970 o ex-diretor Pedro Eugênio Aramburu, 1955-1958, que foi executado em uma prisão do povo após ser acusado de apropriação do cadáver. Uma das razões foi o fato de o general Aramburu ter coordenado o roubo do corpo. Para os partidários de Perón, a remoção do corpo de Eva era uma tentativa de apagar o peronismo e seu símbolo mais forte na Argentina. Quando viva, Evita acumulou enorme popularidade, sobretudo por causa de seu trabalho junto às classes trabalhadoras. Outro ditador, Alejandro Lanusse, decidiu entregar o corpo a Perón em Madrid, no ano de 1971, a operação que se concretizou em sua residência do exílio em Puerta de Hierro. 16 anos mais tarde, em 1971, o corpo foi exumado e trasladado para a Espanha. O médico argentino que embalsamou Evita revelou que fora um trabalho perfeito, uma vez que Evita parecia uma boneca devido à sua baixa estatura, pele alva e vestia o vestido branco de cetim. Após a vinda do esquife da Espanha, numa caixa de vidro, Evita parecia adormecida. Em 1971, em um país marcado pela crise econômica, houve uma tentativa de normalização da política. O Partido Justicialista Peronista foi legalizado. O corpo de Evita foi desenterrado e transferido da Itália à Espanha, onde Perón vivia no exílio com a terceira mulher, Isabelita. Uma das testemunhas de transferência do corpo foi um empresário argentino, Carlos Isvaldoni. Amigo de confiança de Perón, ele foi um dos primeiros a ver o corpo de Evita. O general Perón, o jardineiro e eu tiramos o corpo de dentro do caixão. Colocamos em uma mesa com tampo de mármore. Nossas mãos ficaram sujas de terra. O corpo teve que ser limpo, contou em entrevista à BBC. Isabelita fez isso cuidadosamente, com algodão e água. Ela penteou o cabelo, limpou e então usou o secador. Levou vários dias. Um dos dedos da mão estava faltando. Acredita-se que os militantes o tenham removido depois do golpe de 1955 para verificar se era mesmo de Evita. Spadoni também relata ainda outros danos no corpo. Havia um afundamento no nariz, sinais de golpe no rosto e no peito, marcas nas costas e uma marca maior no joelho, mas não acredito que ela foi pendurada ou chicoteada, como alguns falam, disse. O corpo de Evita se transformou em um símbolo de resistência na Argentina. Sua morte representou o início da decadência do regime peronista, que em 1955 foi derrubado por um golpe militar. Para evitar peregrinações ao túmulo de Evita, os militares trasladaram seu corpo para a Itália e mais tarde para a Espanha, onde estava exilado Perón, e por fim retornou para a Argentina. Perón voltou à Argentina em 1973 e foi reeleito presidente, tendo a terceira mulher, Isabelita Perón, como vice. Um ano depois, Perón morreu e deixou na presidência sua então esposa, que supervisionou o corpo de Evita, de Madrid para Buenos Aires. Isabelita Perón trouxe o corpo de Evita para a Argentina, onde foi exposto novamente por um breve período. Eva foi a grande responsável pela consolidação política do marido. Domingo Telechia, especialista em restauração, foi encarregado de tornar o corpo apresentável para o público. O trabalho começou na sua cripta da residência presidencial Los Olivos. Os pés estavam ruins, pois o corpo foi escondido na posição vertical. Ela tinha uma ferida, mas eu não sabia dizer se foi feita com uma arma ou não, conta. Telechia acredita que os restos foram forçados para caber dentro de um caixão pequeno demais para o corpo. Apesar das marcas externas, ele disse que o embalsamento original resistiu bem ao tempo e que o corpo estava bem conservado. Durante a restauração do corpo, Isabelita começou a planejar um monumento grandioso para abrigar os restos de Evita e Perón, mas o plano nunca foi executado. Quando a restauração estava completa, o cadáver foi novamente mostrado ao público, ao lado do caixão de Perón.
fotos da época mostram a fila do lado de fora de Los Olivos, mas nada foi igual a 2 milhões de pessoas que acompanharam o funeral em 1952. Em 1976, outro levante militar sacudia a Argentina. O governo de Isabelita Perón foi deposto e o país mergulhou em uma nova era de violência, com a morte e o desaparecimento de milhares de opositores. Isabelita partiu para o exílio em Madrid, onde vive até hoje. Já o corpo de Evita foi levado em outubro de 1976 de Los Olivos para o mausoléu de sua família no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, em uma operação supervisionada pelos militares. O corpo foi colocado em uma cripta a 5 metros de profundidade, semelhante a um abrigo nuclear, para que ninguém voltasse a perturbar os restos da mais célebre personalidade da Argentina. Evita havia se diluído, estava em todos os lugares. A sua identificação, a sua pátria, fora tão completa e consumada que agora, morta enquanto integridade física coesa, ela vivia, enquanto mito, em todos os recantos da Argentina. As divergências ideológicas não impediram depois da sua morte que as bandeiras que ela defendia, de ódio aos ricos e poderosos, que ela chamava de oligarcas, e de mais absoluta e intensidade defesa dos pobres e oprimidos, fosse violentamente disputada pela direita, pelo centro e até pela extrema esquerda, personificada no grupo de guerrilheiro Tupamaro. No entanto, para esses pobres, que ela carinhosamente chamava de gracitas, Evita nunca foi uma líder ideológica. Para eles, era muito mais. Era mais do que uma mulher do grande Perón, mais que uma benfeitora, mais que a líder espiritual da nação argentina, quase uma santa. Essa ambiguidade conceitual foi sabiamente usada por todas as correntes ideológicas argentinas que usaram o justicialismo peronista para chegar ou tentar chegar ao poder depois da chamada Revolução Libertadora, o golpe de Estado que depôs Perón em 19 de setembro de 1955. Reverenciada na Argentina, tornou-se um mito da história da política mundial. Para muitos, Eva Perón foi na verdade a única voz retumbante no coração do povo pobre e trabalhador da Argentina. Foi para os miseráveis a única referência confiável e capaz de unir, se quisesse, com um gesto apenas, todas as vozes em uma só, a voz do povo explorado e expoliado pela classe rica e insensível às suas necessidades mais elementares. Para esses adoradores, este milagre só Evita conseguir operar. Na atualidade, mais de 50 anos após sua morte, Maria Eva Duarte de Perón está mais viva do que nunca e continua a engendrar polêmicas mesmo no meio acadêmico. Efígie na cédula de 100 pesos. Em 25 de julho de 2012, o governo argentino modificou a cédula de 100 pesos argentinos e substituiu a efígie do ex-presidente Júlio Argentino Roca, responsável por atos de genocídio contra povos indígenas, pela efígie de Eva Perón. Esta foi a biografia de Eva Perón, ou simplesmente Evita. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado.